Olá, galerinha. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gustavo e eu estou aqui hoje para tratar com vocês sobre o tão famoso coronavírus. Vamos lá? Bom, pessoal, os coronavírus, isso mesmo, porque não existem apenas um coronavírus, e sim vários coronavírus. Eles fazem parte da família Coronaviridae e existe aproximadamente 40 coronavírus descritos. O vírus que vamos abordar hoje é o SARS-CoV-2. Aí você me pergunta, SARS-CoV-2 quer dizer que já teve um SARS-CoV antes dele? E a resposta é sim, pessoal. Lá em 2003, existiu uma epidemia de SARS-CoV, porém, ela não foi tão relevante e perigosa, pois o primeiro SARS-CoV era um vírus que atacava somente o sistema respiratório superior, diferentemente do SARS-CoV-2 que ataca tanto o sistema respiratório inferior quanto o superior. Mas afinal, o que quer dizer SARS-CoV, Gustavo? Bom, pessoal, SARS é uma sigla que quer dizer Síndrome Respiratória Aguda Grave. O CoV está representando a família dos coronavírus, que no caso é a família Coronaviridae. E, em específico, o número 2 indica o novo coronavírus, derivado do SARS-CoV, por isso o nome SARS-CoV-2. Agora que você já sabe um pouco sobre o coronavírus, iremos tratar sobre a estrutura dele. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, é necessário saber que o coronavírus, lembrando bem que toda vez que eu falar o nome coronavírus, eu estou me referindo ao SARS-CoV-2. Ele é um vírus que apresenta como material genético o RNA de fita positiva. Mas como assim fita positiva? Bom, isso quer dizer que quando esse material genético entra em contato com uma célula hospedeira, ele é reconhecido como sendo um RNA mensageiro. E isso faz com que a célula hospedeira reproduza diversos novos vírus a uma velocidade muito acelerada. Por isso a taxa de replicação viral do coronavírus é tão alta. Além do mais, esse vírus é caracterizado como sendo um vírus envelopado, ou seja, ele apresenta uma membrana ao seu redor, mais especificamente uma membrana lipoproteica que contém fosfolipídios e proteínas, e essa membrana funciona como um envelope. E ligado a esse envelope, nós temos uma estrutura, ele tem uma estrutura muito importante. Essa estrutura é a proteína spike, também chamada de proteína S. Mais à frente nós trataremos melhor sobre ela. Agora que você já sabe um pouco sobre a estrutura do vírus, nós trataremos das formas de transmissão e contaminação do novo coronavírus. Bom, pessoal, a transmissão e a contaminação acontece quando o vírus entra em contato com a mucosa ocular, a mucosa nasal ou a mucosa oral, ou seja, olhos, nariz e boca. Lembrando que o vírus está presente na saliva e tanto o contato direto quanto o contato indireto com a saliva leva à contaminação. Quando o vírus ele entra em contato com uma célula hospedeira, ele consegue se ligar a ela. E lembra que eu disse que a proteína spike presente no envelope do coronavírus é tão importante? Pois é, pessoal, é por conta dela que o coronavírus consegue se ligar à célula hospedeira, pois a proteína spike consegue se ligar a uma outra proteína presente na membrana celular hospedeira, chamada de ACR2 ou ACE2. E essa proteína ela funciona como um receptor. Para você ter uma ideia melhor, essa ligação tem um funcionamento semelhante a uma chave e uma fechadura, ou um pendrive e uma porta USB, onde ambos se encaixam perfeitamente. A partir da ligação entre a proteína spike e a ACE2, o coronavírus consegue penetrar a célula hospedeira e no seu interior ele libera o seu material genético. Pessoal, quando esse material genético é liberado, a célula hospedeira o reconhece como sendo um RNA mensageiro. E assim como eu já havia falado antes, essa célula vai ser induzida a produzir novos vírus a uma velocidade muito acelerada. Para você ter uma melhor noção, um único coronavírus tem a capacidade de induzir uma célula hospedeira a produzir até 100 mil novos coronavírus. Bastante, não é? E com essa produção acelerada, vai chegar um momento em que a célula vai estar tão cheia de novos vírus
que ela vai sofrer apoptose. Apoptose? O que é isso, Gustavo? Bom, pessoal, a apoptose é a autodestruição programada da célula. Por isso, o novo coronavírus ele pode ser tão perigoso, porque além dele infectar, ele também faz com que a célula seja destruída. E quando essa célula se autodestrói, os novos vírus formados no seu interior vão ser liberados e vão infectar todas as demais células hospedeiras vizinhas. Bastante preocupante, não é? Agora o nosso colega vai dar continuidade a esse assunto tão interessante. É com você, Denilson. Olá pessoal, meu nome é Denilson. Bom, agora dando um breve resumo sobre as vacinas da Covid-19, por que a gente ouve falar em tantas vacinas? É vacina chinesa, é vacina de Oxford, vacina da Rússia, mas por que temos tantas vacinas para o mesmo vírus? Essas vacinas alteram nosso DNA? Se tomarmos essa vacina, vamos ter algum problema? Bom, mas antes de falar sobre essas vacinas, precisamos saber como o nosso sistema imunológico funciona ao ter contato com um vírus. Então, para resumir, os linfócitos B são responsáveis pela produção de proteínas em forma de Y, para impedir que o vírus entre na célula, mas mesmo assim, se o vírus conseguir entrar, é acionado os linfócitos T, que são responsáveis por localizar a célula e destruir com o vírus dentro. Esses dois sistemas de defesa são utilizados para qualquer tipo de vírus. A exemplo é quando um vírus da gripe entra no nosso corpo. Logo o alerta vermelho é ativado e os linfócitos B já entram em ação produzindo anticorpos. E os linfócitos T já vão logo procurando as células infectadas. Mas por que o corpo não manda os linfócitos B e T contra o coronavírus? Bom, esse é o X da questão. O nosso corpo tem uma coisa chamada de memória imunológica, que é como se fosse uma receita de bolo explicando como é a estrutura de todos os vírus em que os linfócitos já tiveram contato. Então, toda vez que uma ameaça que os linfócitos já tiveram contato entra no seu organismo, eles já sabem exatamente como resolver a situação. Aí que está o problema, pois quando eles não conhecem o invasor, fica difícil de lidar com eles. Esse é o caso do coronavírus. Os linfócitos tentam combater o corpo estranho, mas eles não sabem como fazer isso direito. E isso às vezes acaba mais que prejudicando o próprio organismo da pessoa do que o próprio vírus. E existem muitos vírus que o corpo não consegue combater. E aí que entra as vacinas. As vacinas jogam algumas coisas inofensivas que se parecem com o vírus para que o nosso sistema imunológico aprendam a lidar com a situação. Bom, pessoal, Coronavac ou também vacina do Butantan, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, contém o próprio vírus da Covid, também chamado de SARS-CoV-2, como o Gustavo já falou anteriormente. Mas como assim? Eles colocam o vírus dentro da gente? Calma, pessoal. Eles usam um vírus inativado, ou seja, é como se o vírus estivesse morto, impossibilitando ele de causar qualquer dano ao nosso corpo. Mas o nosso organismo não quer saber se o vírus está ativado ou desativado. Ele simplesmente reconhece que o corpo é estranho e logo os linfócitos lá B e T são ativados para combatê-los. E assim aproveitar para conhecer a estrutura genética do vírus, para que da próxima vez eles já saberem como lidar caso ele entre novamente. Já a vacina que foi desenvolvida pela empresa Janssen, a AstraZeneca e o laboratório de Oxford, aí a Fundação Oswaldo Cruz, eles utilizam um outro método, no qual eles utilizam um adenovírus de chimpanzé, que é do mesmo grupo do coronavírus, que causa resfriado, gripe, que seu corpo já sabe combater esse vírus. Mas junto com esse adenovírus foi adicionado o material genético do coronavírus. Para ser mais específico, é a parte do material genético que produz a proteína S. Justamente essa proteína é a chave que o vírus usa para utilizar as células. Dessa forma, quando o vírus adentra no organismo humano, o sistema de defesa já vai saber combater o vírus verdadeiro.
pois o corpo vai acionar os linfócitos B e T e assim destruir e analisar esse vírus. Lembrando que esse material genético utilizado é insuficiente para causar a doença. Essa tecnologia de utilizar adenovírus também é utilizada pela empresa russa, que criou a vacina Sputnik V. Mas a diferença é que a Sputnik V utiliza 2 adenovírus ao invés de um. Em teoria, se um dos adenovírus fosse barrado pelo sistema imunológico logo no início, teria um outro para dar continuidade ao processo e assim podendo ter mais chance de sucesso. Ainda temos também a vacina da Pfizer e da Moderna, que é diferente das outras, usa uma tecnologia utilizando o RNA mensageiro. Ou seja, eles pegaram o material genético do coronavírus, que é justamente o RNA, que é uma espécie de receita de bolo para a produção lá daquela proteína S, que é a chave que o vírus utiliza para entrar nas suas células. Esse RNA é colocado em uma bolha de gordura, é tipo uma espécie de envelope. Essa bolha junto com o RNA é injetado na gente através da vacina e o nosso corpo reage acionando quem? Justamente ele, os linfócitos B e T. Vendo isso, a gente pode ver que existe várias estratégias diferentes. Uma utilizando o vírus atenuado, outra usa a mistura do material genético de outros vírus com o do coronavírus. Já tem quem utiliza apenas o material genético do coronavírus dentro de uma bolha de gordura, como foi falado agora há pouco. Mas pessoal, o que importa aqui é que embora as estratégias sejam diferentes, o resultado vai ser o mesmo, que é ensinar o seu corpo a combater o coronavírus. Bom pessoal, mas ao decorrer da pandemia foram surgindo várias mutações do coronavírus e foram surgindo várias variantes. E uma das perguntas que ficou foi: será se essas vacinas que a gente já descobriu, que a gente já falou aqui, será se elas são eficazes para essas novas variantes? Bom, dando continuidade a esse assunto, eu vou repassar aqui a fala para o Cairo. Vai lá, Cairo. Olá pessoal, eu me chamo Cairo e hoje nós vamos falar sobre as variantes da Covid-19 que mais preocupam. Quem são elas? Será que as vacinas realmente são eficazes contra elas? Isso e um pouco mais a gente vai ver agora. Bem pessoal, as variantes que mais preocupam segundo a OMS são a variante Alpha, a variante Beta, a variante Gama e a variante Delta. E no final, pessoal, falaremos de uma nova variante. Aguardem para não perderem. Sobre a variante Alpha, pessoal, ela foi a primeira variante de preocupação. Ela surgiu no Reino Unido em setembro de 2020. Sua transmissibilidade é de 30 a 50% maior do que as linhagens de variantes que vieram antes dela. Bem, pessoal, ela foi responsável pela segunda onda de pandemia que atacou os países do Reino Unido e boa parte da Europa no início do ano. Chegou nos Estados Unidos e lá se tornou a maior responsável pelos novos casos da doença. E em relação às vacinas, pessoal, será que as vacinas são eficazes contra a variante Alpha? E a resposta é sim, as vacinas normalmente funcionam contra ela e os casos seguem caindo com o avanço da imunização em relação à presença da variante Alpha. E agora, pessoal, falaremos da variante Beta. Bem, essa variante foi identificada em dezembro de 2020 na África. Ela não é tão transmissível quanto a variante Alpha, e a principal preocupação em relação a ela é o escape da resposta imune, que pode elevar a possibilidade de reinfecção e prejudicar a ação das vacinas. Bem, pessoal, ela alcançou os Estados Unidos, o Canadá e cerca de outros 58 países. E o primeiro caso no Brasil foi detectado em abril. Em relação às vacinas, pessoal, será que as vacinas são eficazes contra a variante Beta? Bem, as vacinas da Janssen, da Comirnaty e da Pfizer mantêm sua proteção, em especial para casos severos e moderados de Covid-19 causados por essa variante. E agora, pessoal, se tratando da variante Gama. Bem, essa variante ela foi descoberta no Brasil, né? Como vocês sabem, ela devastou o país entre março e abril e ainda está fazendo estragos. Calcula-se que seja responsável por 9 em cada 10 casos de Covid-19 no país. E as suas características fazem com que ela até agora se sobressaia em relação às variantes exteriores.
Em relação às vacinas, pessoal, será que as vacinas são eficazes contra essa variante? E sim, pessoal, pesquisas indicam que a Coronavac do Butantan manteve sua capacidade de proteção em locais onde a gama já foi disseminada. E a Fiocruz, pessoal, anunciou que a AstraZeneca também fez frente a essa variante. Ensaios de neutralização trazem ainda resultados positivos da Pfizer, que deve se confirmar no mundo real. Bem, pessoal, agora falaremos da variante Delta. Ela foi detectada em outubro de 2020 na Índia. Foi rotulada como variante de preocupação recentemente em maio. Ela parece ser mais contagiosa até agora. Estima-se que ela seja de 40% a 60% mais transmissível do que a variante Alpha, tanto que acabou provocando um surto no Reino Unido e se tornou a mais prevalente da Índia, enquanto o país vivia em uma devastadora segunda onda. E no Brasil, foram confirmados casos no Maranhão e no Paraná. E em relação às vacinas, pessoal, será que as vacinas são eficazes contra a variante Delta? Bem, pessoal, os estudos mostram uma redução importante na ação dos anticorpos neutralizantes com apenas uma dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, mas com 2 doses a proteção se mantém. E por fim, pessoal, para fechar a aula, falaremos da variante Ômicron. Ela foi relatada pela primeira vez ao OMS pela África do Sul no dia 24 de novembro. E desde então já foi detectado em outros 110 países. Bem, os estudos em todo o mundo estão pintando um quadro consistente de que a Ômicron é a mais agressiva do que a variante Delta, mas com a chance de 70% menor de pessoas infectadas acabarem no hospital. Mas isso não significa que causará uma Covid leve em todos os casos. Algumas pessoas ainda podem ficar muito doentes. No Reino Unido, a maioria dos casos da Ômicron são de pessoas com menos de 40 anos de idade, e é importante dizer que agora não se sabe ao certo o que acontecerá quando ela atingir as populações idosas e vulneráveis. Em relação às vacinas, será que as vacinas são eficazes contra a variante Ômicron? Pessoal, até o momento os dados disponíveis sobre o impacto dessa variante em relação à sua eficácia é bem limitado. E infelizmente, os dados do Reino Unido indicam a redução significativa na eficácia da vacina contra essa doença, em comparação à eficácia da vacina contra a variante Delta após 2 doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, o coronavírus é bastante perigoso e nós devemos estar sempre atentos a ele e nos prevenir. E outra coisa, pessoal, não deixe de se vacinar. Se as vacinas chegaram aos postos de saúde, é porque elas são seguras e eficazes. Se todos fizerem sua parte de evitar aglomeração, usar máscara e cumprir seu ciclo de vacinação, com certeza vamos sair dessa pandemia mais rápido. E o mais importante, pessoal, fique sempre em alerta, de olho nas novas informações e sempre tomando cuidado, pois essas variantes são prejudiciais à nossa saúde e todo cuidado é pouco.